Bem-vindos a Mwangolé TV, como sempre, Márcio Angola Mvunge na apresentação com imagens de Alfa Coabo. Como podem observar, nos encontramos fora dos nossos aposentos, estamos numa atmosfera completamente diferente, como da vez passada, mais uma vez aqui na nossa terra natal. E para já anunciar que aqui vamos fazer uma edição especial da grande conversa da Mwangolé TV. Hoje vamos entrevistar ou vamos conversar com uma figura altamente carismática, daquelas figuras, daqueles senhores que não aparece com frequência nos órgãos de informação massiva, mas sempre que pode, sempre que é ouvido, desperta a atenção de quem lhe ouve e a partir daí prossegue este senhor. Quer sempre ouvir e ouvir e ouvir. Bem, nosso convidado para esta grande entrevista, como disse, esta grande figura altamente carismática, um homem que merece toda a atenção e respeito, como disse, é o senhor Sendiangane Mbimbe. Nasceu no município de Bembe, na província do Uís, formou-se em matemática e física no antigo Zaire, atualmente República Democrática do Congo. Aqui em Angola, pela Universidade Agostinho Neto, formou-se em Economia e Gestão. Durante 9 anos consecutivos foi secretário-geral do partido PDP-ANA. Posteriormente ocupou a posição de liderança, nesse caso durante 12 anos foi o presidente do PDP-ANA, foi membro do Conselho da República de Angola e atualmente é analista político na Rádio Despertar. Bem, senhora Mbimbe, bem, seja obrigado por por atender o nosso pedido, obrigado por esta oportunidade que dá a Mwangolé TV de o entrevistar e fazer com que a sua voz alcance outros mares, alcance outros horizontes, principalmente dos angolanos que nos acompanham a partir de fora do país, nesse caso na diáspora. Eu é que agradeço por me convidar para podermos falar do nosso país nesta caminhada da luta pela liberdade, da luta pelo resgate dos valores que nos foram roubados pelo colonialista, em primeiro lugar, em segundo lugar, pelos que estão a nos governar, nesta luta pela democracia, nesta luta onde nós queremos construir uma pátria para todos os angolanos, sem exclusão, sem raça, sem credo religioso, sem qualquer preconceito. Portanto, eu agradeço muito por esse vosso convite. Doutor Mbimbe, eu estava aqui só mesmo, para fazermos um recuo ao passado. Foram, fazendo aqui as contas, 21 anos, não é, no PDP-ANA, 9 como primeiro secretário-geral nesse caso, 12 como líder. O que é feito agora do PDP-ANA? Foram muitos anos, o que é feito deste partido que veio com tanta força, mas que quase que não se fala hoje, nos dias de hoje, deste partido? Bom, antes de responder a sua pergunta, o PDP-ANA é um partido que se formou no dia 17 de março de 1991. Com um grande propósito. Este propósito é de libertar os angolanos neste obscurantismo, neste neocolonialismo que nos fomos mergulhados pelo MPLA, desde 1975. Também gostaria de dizer que essa minha pequena biografia é muito resumida. É muito resumida. Muito resumida, porque eu no PDP-ANA fiz muito. Antes de ser secretário-geral, fui secretário para Relações Exteriores e Cooperação Internacional. Membro do Biro Político, sou cofundador do Partido Democrático para o Progresso de Aliança Nacional Angolana, em sigla PDP-ANA. Lutamos com o presidente fundador. Infelizmente, chegamos em 2004, os inimigos da paz, inimigos da liberdade, inimigos da democracia multipartidária, assassinaram o nosso presidente, fundador do partido. Fulupinga Lando Vitor, o engenheiro Fulupinga Lando Vitor. A partir dali, o partido entrou em problemas muito graves. Mas, com a minha liderança, conseguimos manter o equilíbrio do partido. Porque em 2004, Angola
tinha 126 partidos políticos legalmente constituídos. 126 partidos legalmente constituídos. Mas ao caminhar, primeiro, o que eu chamo Comitê de Especialidade de Juízes Corruptos do MPLA, e que os outros chamam Tribunal Constitucional, baniu partidos. Não, baniu cerca de 30 e tal partidos administrativamente. Ok. Dos 126 ficaram alguns. Em 2008, aqueles que não participaram em 1992 as eleições e que não participaram em 2008, grande parte desses partidos também foram banidos. O PDPN participou nas eleições de 2008, onde conseguimos eleger um deputado que foi impedido de ocupar o seu assento parlamentar. E o porquê disso? Fomos impedidos porque este deputado foi alcançado por força do princípio do maior resto da lei eleitoral. Em 1992, 4 formações políticas tiveram cada um assento parlamentar por força deste princípio de maior resto. Em 2008, com a mesma lei, com a mesma formulação e com o mesmo presidente do Conselho Nacional Eleitoral, o PDPN conseguiu eleger um deputado por força deste princípio de maior resto. O PLD da falecida Anália Pereira conseguiu também eleger um deputado por força do princípio do maior resto, mas a CNE negou a essas 2 formações políticas ter cada uma delas um assento parlamentar, alegando que só podia ser candidato a mandatos restantes aquela formação política que conseguiu eleger um deputado através do quociente eleitoral. E nós reclamamos junto da Comissão Nacional Eleitoral com um argumento que em 92, 4 formações políticas tiveram cada uma um assento parlamentar com esta lei. E ainda assim, foi aceito. E foi aceito. Agora, como é que em 2008 a Comissão Nacional Eleitoral faz recorrência, vai buscar uma legislação portuguesa que não tem nada a ver com a legislação eleitoral angolana? Então, quer dizer, em outras palavras, havia intenções de talvez... A intenção era... a intenção era, primeiro, de afastar o Sediangani Mbimbi, que é uma pedra no sapato político do MPLA. Eu fiz o recurso, o partido fez o recurso ao Tribunal Constitucional. O Tribunal Constitucional chumbou o nosso recurso. Não quero dizer o nome, mas eu fui ao Tribunal Constitucional, um juiz do Tribunal Constitucional confidenciou-me que Sediangani, por mais recurso que você faça, você não vai entrar no Parlamento. Eu perguntei por quê? Ou porque temos uma ordem superior. E essa ordem superior é para quê? O juiz disse-me que o MPLA fez uma análise profunda da sua personalidade. Se você entrar no Parlamento, o primeiro ano, você vai estudar como que aquilo funciona. O segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano, o MPLA corria o risco de fabricar um Fulupinga vezes 4. Para que isso não aconteça, então você não pode entrar no Parlamento. Ouvi. É dessa forma que o senhor é visto, ou é visto pelas forças do poder aqui? Para a força do poder, o Sediangani é um obstáculo. O Sediangani é uma pedra no sapato político dele. E fui afastado. Portanto, não tomei o assento. Infelizmente.
o não tomar do assento prejudicou o partido. O partido deixou de receber o dinheiro que recebe do Orçamento Geral do Estado. Então, muitos membros do partido tornaram-se fumeados. E o MPLA conseguiu os corromper, formou a segunda, quinta coluna desses fumeados e foram instruídos pelo MPLA para fabricar um congresso, dirigir um congresso. Esse congresso convocado por pessoas que não têm competências estatuárias, o tal Comitê de Especialidade de Juízes Corruptos do MPLA, que os outros chamam de Tribunal Constitucional, reconhece para afastar o Cedingalho da direção do partido. E o senhor chegou de ser afastado? Bom, colocaram um grupo ao serviço do próprio MPLA na direção do partido. Eu decidi, tendo em conta que o PDPANA é algo que eu próprio criei, que eu próprio acompanhei passo a passo, é algo que levou quase toda a minha energia, toda a minha vida. Então, não quis fazer o que os outros fazem, um outro PDPANA paralelo. Decidi largar, deixar a direção a esses vendidos do MPLA e eu recuar atrás. E eles conseguiram levar o partido a bom porto? Desde que eu deixei, nem água vai, nem água vem. E o partido quase desapareceu no xadrez político do país, de Angola. Não tem quase expressão nenhuma. Absolutamente não tem expressão nenhuma. E tenho a certeza absoluta que, ao colocar esses vendidos do MPLA na direção do PDPANA, o PDPANA corre o risco de seguir o mesmo caminho que seguiu o PADEPA. O PADEPA, para o MPLA, a pedra no sapato era o Carlos Leitão. Pegaram Silva Cardoso, compraram esse homem, colocaram na direção do PADEPA. Até o Silva Cardoso, o MPLA, fez-lhe aquela amabilidade de o levar até as eleições. Mas quando chegou às eleições, não atingiu o 0,5, o partido foi extinto. Ele próprio, Silva Cardoso, desapareceu no xadrez político de Angola e o PADEPA também desapareceu. Portanto, é esse caminho que o PDP não está a seguir. Se não conseguir reunir os requisitos para candidatar-se, o PDP já está banido de ofício. Se o MPLA lhe fazer esse favor de ir até as eleições, se não atingir o 0,5 limite consagrado na lei dos partidos políticos, o PDP também desaparece. E como é que fica a posição como é que, quer dizer, o que nós estamos acompanhando no caso do senhor, do Dr. Mbibe, é que tem sido visto muito nas lides da UNITA, como é que neste caso, já que, como disse aqui, teve que largar para não criar situações indesejáveis, como é que é a situação do senhor atualmente no que concerne a política? Porque de certeza não deixou a política, não abandonou a política, é visto muito ligado a pessoas ligadas à UNITA. Será que integrou a UNITA? Como é que é a posição do senhor? A minha posição é a seguinte. Neste momento, pois. Eu, como político, opositor, firme. Repito, eu sou um opositor firme. Sou portador do número 88. O número 88, se você virar assim, 88. Vira assim, 88. Ele vira de outra maneira, 88. Contrariamente ao número 66. Quando você vira, torna 99. Quando ele volta assim, 66. Então, esse número é número de traição. O 69. O 69 é número de traição, 69. E o 88, este é o número da firmeza. Dizem os mais velhos. Um homem firme
em que como se diz que te canulendo munancanha de Tibacó. Significa um homem digno. O lende teca o lulendo lua com munancanha a Tibacó. Na língua dos portugueses significa um homem digno não vende a sua liberdade, a sua dignidade por um pedaço de banana. Quer isso dizer que teve que procurar... Quer isso dizer que... Na pergunta que eu fiz, sim. Não apoio o regime do MPLA, que está a maltratar este país, que está a maltratar o povo de Angola. Desde 1975, o angolano não tem água, o angolano não tem educação, o angolano não come bem, o angolano não dorme bem, o angolano não tem energia, o angolano não tem absolutamente nada. Pior do que foi o colonialismo português. E eu tenho dito, o MPLA é a encarnação do colonialismo português em Angola. Mas por simples razões. Ainda assim, indo à pergunta, como é que está a situação do senhor? Estou virei. Sim. O MPLA é a encarnação do colonialismo português em Angola. Por simples razões. O colono português permaneceu em Angola cerca de 500 anos. Mas em 1974, quando Angola ascendeu à independência, o povo autóctono de Angola tinha 99,9% de analfabetos. Durante cerca de 500 anos, nenhum canal de televisão o português deixou em Angola. As rádios, era a rádio oficial de Angola, a emissora oficial de Angola, só emitia aquilo que o colono queria que se emitisse. Pois. Essa televisão pública de Angola não é do MPLA. Quem a trouxe é a FENELA, em 1974. Chamava-se TVA. Estava colocada no Hotel Tivoli. Se estou a mentir, na altura o ministro da Informação era o Henrique Valneto. Está aí o mais velho Angola Rabambo, se estou a mentir, que vem me desmentir. Que o próprio MPLA também me desmente. Quando o MPLA corre com a FNL, com a ajuda de russos e cubanos, apoderou-se da TVA. A transformou em TPA. O jornal de Angola era Jornal Liberdade e Terra. O MPLA apoderou-se desse jornal, apoderou-se das instalações deste jornal e o transformou em Jornal de Angola. Quer dizer, apoderou-se de todo o patrimônio que a FNL trouxe de Kinshasa. Não, isso então são... Pois. Então, relativamente à minha situação, eu já disse que não podia apoiar o regime do MPLA. E muito menos apoiar os vendidos que foram colocados na direção do partido para servir o MPLA. Eu recuei-me, mas continuo a fazer a minha política. E há partidos com uma oposição firme, como a UNITA, são meus amigos, e eu trabalho com essa gente, com a UNITA. Eu trabalho com a UNITA. E com o andar do tempo, o tempo vai ditar tudo. O tempo vai ditar tudo. Se vou afiliar a UNITA, vocês como jornalistas vão tomar conhecimento. Se vou figurar também na lista dos candidatos da UNITA, vocês como jornalistas vão tomar conhecimento, porque eu sou dendém. Mas já não sou um dendém miúdo, quando se ponha no foco desaparece. Não. Eu sou do dendê grosso. Quando estou no foco, basta você mexer e já estou lá.
Mas já lhe foi feita alguma proposta? Já, porque a UNITA até agora ainda não fez a declaração. Ainda não fez a declaração. Quando a UNITA vai fazer a sua declaração, aí veremos. Todas as verdades virão à superfície. Doutora Sanyangane Mbimbo, vamos aqui um pouco para a situação do país, ainda bem que tocou na... o país está a atravessar uma situação difícil desde 2014, esta crise que, pronto, é dita que é a causa da queda do preço do barril de petróleo nos mercados internacionais. Mas, além disso, há outras teorias. No seu ver, apesar de que o preço do barril de petróleo baixou nos mercados internacionais, no seu ver, onde está a raiz desta crise que, a princípio, dizia-se que seria apenas de um ano, estamos em 2017, a caminhar já, não diria por fim, mas por meio, e a crise permanece. Como é que, no seu ver, na sua análise, o que causa esta crise? E como é que qual é a causa desta crise, no seu ver? Meu irmão, o MPLA sempre governou na base das mentiras. O MPLA sempre governou na base das mentiras. Vou citar apenas algumas mentiras mais fundamentais. A primeira mentira do MPLA relaciona-se com a fundação do próprio MPLA. Todos os dirigentes do MPLA dizem que o MPLA foi fundado no dia 10 de dezembro de 1956. Negativo. O MPLA fundou-se no dia 31 de janeiro de 1960, na Tunísia. Quem quer me desenfiar, me convida na TPA a um debate contraditório, eles do MPLA de um lado, eu do outro lado. E vamos demonstrar cada um as provas que temos sobre isto. Quer dizer, o MPLA não foi fundado em 66 como é... No dia 10 de dezembro de 1956 foi fundado por UA. Não é o MPLA. Estivemos em Brazzaville. O MPLA disse-nos que o MPLA é o povo é o MPLA. Essa é a segunda mentira. Essa é a segunda mentira. Quando regressamos no país, 6 meses depois, a frase mudou. Não é para quem quer, é para quem merece. Mas na mata, quando combatíamos o colonialista português, o MPLA era o povo era o MPLA. Para vir beneficiar dos benefícios da independência, não é para quem quer, é para quem merece. Só paro aí, não vou falar das mentiras, das promessas de 1 milhão de casas, de construir 20 casas por dia, de José Eduardo dos Santos, portanto, paro só aí daí. Então, assim, e a crise? A crise não é fruto da queda de petróleo, apenas. O FMI veio aqui em Angola, fez o seu trabalho. Quando o governo do MPLA pediu ajuda, o FMI descobriu que havia desvio de muito dinheiro, mas rios e rios de dinheiro, por parte do executivo do MPLA e por parte do próprio José Eduardo Santos e os seus compadres. Recomendou a José Eduardo Santos que, a partir do momento que o FMI vai ajudar Angola, você cria aquilo que o FMI chamou de Fundo Soberano. Caso houver uma crise, você vai recorrer a esse fundo. O que o José Eduardo fez? Pega o filho dele, miúdo, coloca na direção do Fundo Soberano. Rouba todo o dinheiro. Os seus ministros, ele próprio, rouba todo o dinheiro. Então, mas como é que você pode dizer que a crise é fruto da queda de petróleo? Negativo. O que estou a dizer, os padres também disseram. A própria comunidade internacional o disse. A sociedade civil angolana o disse. Os partidos políticos de Angola o disse. Os únicos que não querem dizer a verdade é o MPLA.
Por isto, o país se está a atravessar esta crise, essas dificuldades. O culpado, primeiro, é José Eduardo dos Santos. Segundo, o seu partido. E terceiro, o seu executivo. Por isto que eu peço aos angolanos de abrir os olhos, de abrir os ouvidos. Dizem os mais velhos, em Cutuazoa, lumbo que mochicacá e tudo a mococo. Significa, na língua dos portugueses, o bolso de um burro só se põe a mão uma só vez. Se o MPLS venha nos enganar desde 1975, ao longo desse período, mentira, mentira em cima de mentira, mentira em cima de mentira, continuar a nos enganar, estamos a aproximar das eleições. Doutor Mbembe, eu quero aproveitar aqui essa brecha aqui. Houve essa situação recente das acusações que o vice-presidente foi alvo, né? Foi acusado da corrupção ativa em Portugal e branqueamento de capitais. Houve aqui uma grande polêmica em volta deste caso. Muita gente, principalmente nos órgãos públicos, pessoas ligadas ao partido que governa o país, diziam que era uma perseguição dos portugueses aos angolanos, que era uma ameaça à integridade dos angolanos. Na sua ótica, pelo seu nível intelectual e cultural que tem, pela experiência que tem em política, acha que este caso é de facto uma perseguição dos portugueses aos angolanos ou o Ministério Público português fez o que tinha que fazer? Como é que vê esta relação de Portugal e Angola, que depois chega a essas alturas? Há quem diz que é uma relação de amor e ódio. No seu caso, como é que vê este caso particular do vice-presidente? Os portugueses não perseguem ninguém. Os portugueses não perseguem ninguém em Angola. Em Portugal, há aquilo que se chama separação de poderes. O poder legislativo é um, o poder executivo é outro e o poder judiciário ainda é outro. Esses três poderes, ninguém se interfere num outro. Há o princípio apenas da complementaridade. Isto é que os portugueses têm na terra deles. Contrariamente a Angola. Quem manda em Angola são as ordens superiores. A justiça em Angola não existe, está no papel. Formalmente está no papel. Existe o Ministério da Justiça, existe a Procuradoria-Geral da República, existem muitas instituições ligadas à justiça, mas não funcionam. A justiça é um instrumento, os tribunais são um instrumento de justiça. Mas aqui, os tribunais são armas de combate. Aqui em Angola, de José Eduardo dos Santos ao mais pequenininho dirigente do MPLA, são todos corruptos. Sem exceção. São todos corruptos. Eles são citados em todos os relatórios internacionais. Todos os relatórios internacionais, onde há casos de corrupção, onde há casos de roubo de dinheiro do erário público, José Eduardo Santos está presente. Os seus ministros estão lá presentes. O Procurador-Geral da República está presente. Todos eles. A imagem dos dirigentes do MPLA está muito suja, mas muito suja. E eu tenho dito, José Eduardo Santos, mesmo que ele percorra o planeta todo à procura de licívia, de todas as fábricas que o mundo fez, a imagem dele nunca ficará limpa. Porque ele está muito sujo. Os seus ministros estão muito sujos, o seu governo muito sujo, e os dinheiros que eles roubam, todo esse dinheiro está nos bancos portugueses. Quando eles foram colocar o dinheiro nos bancos portugueses, os portugueses eram santinhos, eram boas pessoas, pessoas que não os perseguiam. Agora que os mesmos portugueses estão a dizer as verdades que essa gente aí é gatuna,
é corrupta. Ali venham. Os portugueses não prestam, os portugueses estão a nos perseguir, os portugueses não sabem, estão. Então, todos os dinheiros que onde estão acusados, aquelas grandes fortunas, se não estão nos bancos portugueses, estão nos bancos da Suíça, estão em Hong Kong, estão em toda parte do mundo. Houve ameaças, inclusive, de possível ruptura nas relações entre Angola e Portugal. O senhor acha que nós estamos em condições de romper as relações com Portugal? Aquilo são ameaças. Aquilo são ameaças. Quem é o MPLA perante partidos políticos portugueses? Quem é o José Eduardo dos Santos perante o presidente português? Quem é o governo de Angola perante o governo português? O governo português é que o protege. Se romper as relações, o José Eduardo desaparece, o seu MPLA desaparece, o seu executivo vai desaparecer. Mas porque assim há uma certa dependência? Mas, meu caro irmão, eu já disse, todas as grandes fortunas de José Eduardo dos Santos, dos seus filhos, dos seus ministros, do seu partido, estão em Portugal. Se romper as relações, Portugal fecha a torneira. E quando a torneira está fechada, tudo seca. É por isso que estou a dizer que eles estão apenas a ameaçar. E o português não está a os ouvir, não está a os escutar. Porque perante Portugal, o governo do MPLA não é nada. Não é nada. E eles não podem confundir. Nós, os angolanos, com o povo português, somos amigos. Temos relações históricas, linguísticas, temos várias relações entre o povo português e o povo angolano. O governo do MPLA é que tem problema com o governo de Portugal. Não é Angola com Portugal, não. Temos que saber distinguir essas coisas. Pois. Eu não tenho problema com Portugal. O meu filho que está aqui também não tem problema com Portugal. Todos os angolanos não têm problema com Portugal. O vice-presidente, o Procurador-Geral da República, o José Eduardo dos Santos, o próprio MPLA, é que tem problema com os portugueses lá. Doutor, aqui uma das coisas que é importante aqui, vou aproveitar aqui para nos dizer, o que se diz muito, quer dizer, temos o problema da corrupção, da crise, situação social degradou, temos estes anúncios, estes pronunciamentos de instituições internacionais em relação à crise, mas a impressão é que nada se faz e as pessoas têm tendência de... Ouve-se muito por aí, muitos angolanos, e não só dizer que até certo ponto a culpa é da oposição, porque a oposição não faz nada. Eu faço essa pergunta ao doutor Sindiangani Mbimbi, porque é uma pessoa que durante muito tempo esteve a liderar um partido da oposição, agora, como disse, tem uma relação muito ligada à UNITA. A oposição angolana acha que está medida, tem feito o suficiente para contrapor todas estas situações que, no olhar de muita gente, são causadas por quem lidera o país? Porque o que se diz é que a oposição é fraca, por isso é que o MPLA faz o que faz. Como é que vê a oposição? É fraca a oposição em Angola? A oposição em Angola nunca esteve fraca. Se a oposição em Angola desde 75 estivesse essa fraqueza, o MPLA não ia assinar acordo com a UNITA para parar a guerra. Se houve guerra, porque a oposição não é fraca. Agora estamos num período de paz. Nós já não podemos buscar katana, buscar a arma, para dar tiro ao MPLA. Dizem os mais velhos, um Angolo, que não há no Amayane, com Bajancano, que não atuando. O forte não se vai com ele a borno, mas deve se levar à justiça para ser condenado. É isso que a oposição está a fazer. Nós queremos ver o MPLA caído nas suas próprias leis. Queremos ver esses hipócritas do MPLA, que comercializam a liberdade do angolano. O MPLA é comerciante da nossa liberdade. Como existem leis
que o MPLA não quer que essas leis funcionem, mas que nós, na oposição, os queremos ver caídos nessas próprias leis. É aquilo que eu disse. Será essa forma de ver as coisas? É essa forma de ver. Que as pessoas pensem que a oposição está fraca ou coisa... Não, nós nunca estivemos fracos. A oposição nunca esteve fraca em Angola. Senão não se podia falar da oposição. Tira-se pedra numa mangueira onde não há manga? Não. Se estão a nos tirar pedras, quer dizer que algo estamos a fazer. Nós não queremos, porque fraqueza, para mim, não sei o que eles chamam fraqueza. Agora, se eles querem que a oposição vai novamente à mata, pegarem arma e combater o MPLA, se essa força que essa gente que nos critica quer, nós não queremos. Nós queremos levar o MPLA à justiça. Já que aqui a justiça não funciona, mas Angola não é um país isolado. Angola é um país que está no contexto dos outros países do mundo. Amanhã, são os nossos vizinhos que vão condenar o MPLA. É a União Africana que vai condenar o MPLA. É a comunidade internacional que vai condenar o MPLA. É a ONU que vai condenar o MPLA. Uma das críticas que se faz muito à oposição, principalmente à UNITA como principal partido da oposição, é o facto de a UNITA já até o momento ter notado, segundo a UNITA, várias irregularidades no processo eleitoral, mas ainda assim, como da vez passada, está disposto a participar das mesmas eleições. O que o senhor acha que deve-se participar, não deve-se participar? E eu sei que, pronto, senhor, talvez é uma pergunta que o senhor tem que... Não sei. É assim. Muita gente pensa quando a oposição participa é uma fraqueza, negativo. Não é uma fraqueza. Mesmo com as irregularidades. Não é uma fraqueza. Os nossos velhos têm um ditado. O muivi, que guiamos de luanga, é viaco. Na língua dos portugueses significa não se deixa lavrar um gatuno. O MPLA é um gatuno. Nós não podemos lhe deixar porque fica embora aí. Nós vamos sair. Não podemos. Ele vai roubar tudo. Ele vai roubar tudo. Nós, a única força que nós temos, já o demonstramos, é da manifestação que está consagrada na Constituição. Mas ainda assim... A grande manifestação que a oposição fez foi no dia 23 de novembro, se a memória não me falha, parece de 2000, e quando morreu o Gango. Ah, sim, da Alberto Gango, sim, o jovem da Casa C. Da Casa C. O MPLA tremeu. Moveu todo o exército, moveu todo o Ministério do Interior, a polícia, moveu os aviões, moveu todos. Eu participei na tal manifestação. Lançaram-nos 30 bombas daquele gás venenoso. Onde estive eu, estava o presidente Samakuva, estava quase todos os líderes da oposição firme. 30 bombas. E eles nem pouparam os seus próprios polícias que estavam conosco. Também foram atingidos. E você vai dizer que essa gente é diabólica. São demônios. Pior do que o próprio colonialista português. É por isso que eu digo que o MPLA é a encarnação do colonialismo português. Mas agora disse que está a haver uma reforma no MPLA, que o MPLA, quer dizer, nasceu de novo com a vinda de João Lourenço. João Lourenço, com a nomeação de João Lourenço como cabeça de lista do MPLA presidente. Negativo. Negativo. Vamos ver o Irão. É um país asiático. Quem manda no Irão não é aquele presidente que nós temos visto na ecrã da televisão. O Irão é composto de vários ayatollah. E há um ayatollah supremo que dirige todos os ayatollahs. É esse o verdadeiro presidente do Irão. É isso que o José Eduardo Santos quer fazer em Angola. Quer enganar as pessoas. Primeiro, em 1992, quando o Dr. Savimbi saiu da Jamba,
O MPLA inventa um truque. O MPLA é santo, o MPLA é diabo, aliás, o José Eduardo Santos é santo. O Savimbi é demônio, a UNITA é santa. Quando fomos às eleições de 92, íamos assim. Savimbi é demônio, a UNITA é boa coisa, o MPLA é demônio, José Eduardo Santos é boa coisa. Quando chegamos nas eleições, o resultado mostrou o contrário. O Savimbi, que era demônio, teve mais de voto que a UNITA, que era santa. O José Eduardo Santos, que era santo, teve menos voto que o MPLA, que era demônio. Isso obrigou o José Eduardo Santos a refletir bem que se eu ir à segunda volta, não passo. Então ele boicotou a segunda volta. Fez aquela guerra contra Savimbi. Até que ele veio inventar um truque para permanecer na presidência. Este truque se chama Constituição Atípica, onde ele vai abolir a eleição presidencial. O presidente é eleito na lista dos deputados. Mesmo aqueles do MPLA que não gostam de José Eduardo Santos, diz que o José Eduardo Santos é a cabeça da lista do MPLA. Quer ou não, você vai votar José Eduardo Santos. E José Eduardo Santos, em 2012, permaneceu presidente do MPLA, presidente da República. Esse é o primeiro truque. Segundo truque, José Eduardo Santos sofre críticas da sociedade civil angolana, do povo de Angola, que ele está há muitos anos no poder, sofre pressão desses miúdos aí, os revus do 15 mais 2, sofre pressão dos partidos políticos da oposição, sofre pressão da comunidade internacional. Agora surgiu uma nova pressão, o Trump, que foi eleito como presidente nos Estados Unidos da América. E o José Eduardo Santos disse, e o Trump disse, todos aqueles presidentes que estão no poder mais de 10 anos, eu vou varrer todos. E o José Eduardo não quer ser humilhado. Então daí, ele estudou bem a tática. Primeiro, realizou o congresso do MPLA, onde ele é o único candidato, onde ele é eleito 99,6% como presidente do MPLA até 2021. Veja só. Ele é eleito presidente do MPLA até 2021. E vai indicar o João Lourenço para ser candidato à presidência da República em nome do MPLA. O que é que vai acontecer? Nós temos ido em várias casas, encontramos um quadrinho, está bem escrito aqui, em casa manda ela e nela mando eu. Então, quer dizer, João Lourenço manda na presidência da República e eu mando no país todo. O que é que vai mudar lá? Ontem, José Eduardo Santos comandava o MPLA a partir do Palácio Presidencial. Comandava a República a partir do Palácio Presidencial. E amanhã, José Eduardo Santos vai comandar o MPLA a partir da sede do seu partido. Vai comandar o país a partir da sede do seu partido. Por quê? O programa é do MPLA, não é de João Lourenço. E ele é o presidente. E o José Eduardo é o presidente do MPLA. O João Lourenço é militante do MPLA. Deve obediência ao presidente do partido. Logo, voltamos àquilo que vimos no Irão. Portanto, o João Lourenço é um simples motorista. O José Eduardo Santos vai atrás. O Bordito de Souza é o miúdo que eles vão começar a andar com ele. Chega na manhã, para, João Lourenço, para. Bordito de Souza, desce. Vai lá levantar o dinheiro, está aqui o cheque. Levanta o dinheiro. Quando volta, entra. Vamos no São Paulo. Quer dizer, o José Eduardo que passa a comandar. Portanto, o João Lourenço é um motorista. Ele não vai mandar nada. Mas eu apelo. Isso já aconteceu na Zâmbia. O Kaunda queria ficar com o partido. Mas depois, o homem foi ameaçado até parou na cadeia. Se não fosse os conselhos dos outros presidentes, o Kaunda ia morrer na cadeia. Mas ainda está aí.
Em Moçambique, o Guebuza também queria. Mas o NUS o valeu. O MPLA se ganha as eleições. O usuário Lourenço que não se faça a etiqueta dos Isidoro dos Santos. Farrapo. Basta ganhar as eleições. Se ele ganhar as eleições, ele vai ser o comandante-em-chefe das Forças Armadas, da polícia, de tudo. Então, se ele tentar brincar com ele, é só lhe dizer, mas você como é? Você, quando foi presidente da República, foi presidente do MPLA. E eu também quero ser presidente da República e quero ser presidente do MPLA. Portanto, você vai descansar na sua casa. Se ele não quer, aciona as Forças Armadas, aciona a polícia, manda amarrar o homem e põe na cadeia, conforme ele mete os outros na cadeia. Nós estamos quase a finalizar a nossa entrevista. Já que falou na questão das eleições, quero tocar aqui na questão das eleições, assim de forma rápida, depois falamos um pouco sobre os aspectos culturais da nossa terra. O que prevê dessas eleições? O que acha que poderá acontecer? Acha que é possível uma mudança na liderança do nosso país? Não digo na liderança do MPLA, mas na liderança do, quer dizer, um partido, haver, como é que se diz, uma transição, não, quer dizer, sim, uma transição no sentido de termos uma outra força política a liderar o país a partir de 2017, das eleições de 2017? Olha, Angola precisa de eleições democráticas. De eleições democráticas é o quê? O processo tem que ser justo. O processo tem que ser honesto, transparente e pacífico. Mas este processo não é democrático, não é justo e não é transparente. Por que acha que não é transparente? Muito Primeiro, a lei disse deve gerir, administrar o processo eleitoral a Comissão Nacional Eleitoral Independente. O processo eleitoral é da competência da Comissão Nacional Independente. O MPLA violou a lei, pegou as competências da Comissão Nacional Eleitoral, puxou para si, entregou ao seu executivo. Hoje, quem fez o registro eleitoral é o MAT, Ministério de Administração do Território. O Bornito de Sousa é o indicado número 2 do MPLA. O João Lourenço é o indicado número 1 do MPLA. Fazem parte da administração eleitoral. E a lei disse, todos que fazem parte da administração eleitoral não se podem candidatar. Há quem diz que os partidos da oposição não deveriam focar-se muito nesse aspecto. Temos que focar nesse aspecto porque a lei não somos nós que o fizemos. Quem a fez, o próprio José Eduardo Santos, colocou na sua Constituição atípica. E ele é o primeiro a obedecer, a respeitar essa lei. Nós dissemos que esse processo não é justo, não é transparente, não é honesto, porque o João Lourenço e o Bornito de Sousa são, primeiro, jogadores, árbitro, dono da bola, dono do terreno e ainda por cima fiscais de linha. Então, mas como é que você quer chamar esse processo justo? Não querem partilhar os dados, não querem que haja auditoria do FICRE para corrigir as irregularidades de 2012 e corrigir as irregularidades atuais desse processo. Querem que os resultados sejam transferidos imediatamente para aqui. Então, mas que tipo de brincadeira é esse? Então, se o MPLA acha que o processo é justo, é transparente, nega a auditoria do FICRE por quê? Nega a partilha de dados por quê? Nega tudo que a oposição está a dizer que está a ser violada a lei, nega por quê? Então, mas praticamente nessas condições que acaba de narrar... Nessas condições, se irmos nessa caminhada, a oposição já perdeu. Por isso que nós estamos a apelar à oposição. É agora que tem que se parar tudo. E o José Eduardo Santos
tem que se pôr a pau. Porque se amanhã houver derramamento novamente de sangue neste país, o responsável chama-se José Eduardo dos Santos. Aquilo que fizeram a Mubarak no Egito é que vai acontecer com ele. E corre o risco de ir parar no CPI. Quem estará a ouvir o senhor poderá dizer que está a fazer ameaças, ou coisa assim, quer dizer, poderá fazer a sua interpretação? Não é ameaças, eu estou a aconselhar o José Eduardo dos Santos para se colocar no lugar do pai. Andam lhe chamando de arquiteto de paz. Que tipo de paz? Eu aprendi 3 tipos de paz. A arquitetura de paz de José Eduardo Santos é a paz hegemônica e imperial, onde ele é o dono da verdade, os outros não. É a paz de terror, onde nós, os políticos, estamos a falar a verdade, somos baleados na rua. As mamás que vão à procura de pão de dia a dia para os seus filhos são apanhadas, chicotadas, colocadas na cadeia, até mortas. É esta paz. A Angola precisa de uma paz de equilíbrio, uma paz que assenta na justiça e na liberdade. É esta paz que a Angola precisa. Não é essa paz de terror, onde tudo e todos são postos na cadeia, são mortos, são chicotados, são apanhados. Uma paz hegemônica, imperial, onde o imperial, o José Eduardo dos Santos, são eles os donos da verdade. Não. Esta paz a Angola não quer. Doutor Sindianga, nós estamos no fim da nossa entrevista, mas eu não queria deixar sem tocarmos nos aspectos culturais, porque eu sei que o senhor é uma pessoa muito apegada aos aspectos culturais da nossa terra. O que nós vimos ultimamente, principalmente para os que vivem fora, é que muitos daquilo que são os nossos valores culturais vão praticamente desaparecendo. Nós vamos vendo pessoas, por exemplo, nos órgãos de informação, a tentarem falar o português com um acento cada vez mais aportuguesado. Os rituais que antes se praticavam, há dias estava a conversar com o meu pai, os rituais que antes se praticavam foram todos abolidos. Quer dizer, muitos aspectos que têm a ver com a nossa cultura, a língua, mesmo as pessoas, as línguas nacionais desaparecem já. Por exemplo, lembro-me que houve aqui há tempos algum debate nas redes sociais em relação ao candidato do MPLA pelo facto de se apresentar em certas províncias de Angola ou municípios e não conduzir os seus comícios em línguas nacionais. A que se deve essa perca de valores culturais da nossa terra? Por que estamos assim tão mal no que concerne a nossa cultura, os nossos valores, as nossas tradições, comparando com os outros povos africanos? Em primeiro lugar, este erro começou em Alvor. É o Alvor que produziu este erro. Quando se saiu no Mombasa, onde a FNLA, o MPLA e a UNITA formaram uma frente comum para ir negociar com os portugueses, chegou-se em Portugal, começou-se a negociar. Quando se chegou no capítulo da nacionalidade, o MPLA, a UNITA e a FNLA queriam que todos os estrangeiros, independentemente do país de onde saiu, nascido em Angola, depois da Angola independente, todos deviam voltar na terra dos seus avós. E o português disse não. Onde você nasceu é a sua terra. Houve interrupção das negociações, quase 2 ou 3 dias. Houve conselho aqui, houve conselho ali. Disseram: aceitam que os estrangeiros nascidos em Angola são angolanos. O Savimbi fabrica aquela definição dele do angolano. O angolano não é negro, não é branco, não é mestiço, não é albino. O angolano é aquele que ama Angola e luta pela Angola. Essa definição do Savimbi foi feita ali. A partir dali, perdemos todos os valores. Porque naquela altura, eu já disse aqui, é que o Angola tinha 99, não sei quanto de analfabeto. As pessoas que o colono prestou atenção em termos de educação, ensino, saúde, são
aqueles da ilha, das ilhas. Ilha de São Tomé, Ilha de Cabo Verde. Então, essas pessoas que tinham um nível cultural, intelectual, mais avançado do que o próprio angolano autóctono. É esse que assume o poder em Angola. É por isso que você anda a ouvir. Se você ir a São Tomé... O poder foi dado a pessoas... Exatamente. Se você ir a São Tomé, chamar alguém de crioulo, não é problema. Se ir a Cabo Verde, chamar alguém de crioulo, não é problema. Mas aqui em Angola, se você te chamar de crioulo, você fica zangado. É uma ofensa. Porque o crioulo transformou-se num termo político. Num termo político. O português vai e entrega o poder aos crioulos. Esses crioulos não têm a cultura angolana. A prova está aí. A televisão só mostra novelas portuguesas, novelas brasileiras, novelas estrangeiras. A nossa cultura desapareceu. Para mim, o português serve só para eu comunicar com aquelas pessoas que não sabem falar a minha língua. Eu sei falar minha pai ou meu mãe, para mim não interessa. O que interessa para mim, há um problema na mesa. Eu encontro a solução no momento exato e no momento preciso. Isso é que importa para mim. Português de Coimbra, de Lisboa, para mim não vale absolutamente nada. A não ser para comunicar com pessoas que não falam a minha língua. Eu valorizo a minha língua. Eu, quando estou na minha terra e passo num cemitério, eu converso com as campas. Mas já não era a altura dos mais velhos... Converso com as campas, porque eu sei que ali está enterrado o meu pai, está enterrado o meu avô, está enterrado a minha mãe, está enterrado o meu familiar. Eu transmito aquele calor com as campas. Mas já não era a altura, depois de tanto... Vejo aquelas montanhas a conversar comigo. Mas quando vou à Europa, aquelas montanhas não me viram a crescer. Nos cemitérios europeus não tem lá ninguém que me pertence. Eu vou conversar com eles aqui. Nada. Mas a minha pergunta é essa, não será que os mais velhos já... É por isto mesmo que Angola precisa de mudança. Para mudar o mundo, é preciso mudar o homem. É preciso pegar o José Eduardo Santos, botar no lixo, pegar o MPLA, botar no lixo, pegar o seu executivo, botar no lixo e pegar Angola em todos os seus aspectos vitais, colocar nos caris. O país voltar na mão do dono. O cavalo engorda na mão do dono. Neste momento o país não está na mão do dono. Não, o país não está na mão do dono. Mas nós não dissemos que o branco não pode ser angolano. O São Tomé não pode ser angolano. O Cabo Verde não pode ser angolano. O que nós estamos a reclamar é que, como o angolano perante a lei é igual a todos os angolanos, então todos nós devemos ter os mesmos direitos, os mesmos deveres e as mesmas oportunidades. Não pode existir a esses crioulos, a esses estrangeiros, direitos e oportunidades. E nós, os donos da terra, só deveres. Isso nós não aceitamos. Mas temos os mesmos deveres, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades. A injustiça está bom. Não há injustiça. Vamos viver todos juntos. É nossa terra. Mas acha que essa questão, essa desvalorização dos nossos aspectos culturais é algo propositado? Essa não valorização, não implementação, não promoção daquilo que é nosso por raiz, claro, é algo propositado? Claro. O colono português, quando chegou, a primeira coisa que ele disse o quê? Vocês vão à África. O colono, quando estou falando de colono em geral. Sim. Vocês vão à África. Vocês não vão ensinar aos africanos aquilo que eles já sabem. Vocês ensinam aos africanos o crer e não refletir. Pensar. Tiram tudo aquilo que pode lhes valorizar. Se for necessário, transforma, leva, coloca nos vossos museus. Para esquecer tudo que eram os seus avós, os seus antepassados. Aí vão obedecer. Diga a eles, vocês, os padres, que quem é pobre aqui na terra vai merecer o reino do céu. O reino do céu. É isso que o MPLA está a fazer. Nos ensina a crer e não pensar.
prova é que o colônia ficou cerca de 500 anos. Ele deixou aqui muitos livros, muitas revistas, mas não deixou televisão. Pouca rádio, porque sabe, aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe ouvir. Aquela pessoa que não sabe ler, não sabe escrever, mas sabe ver. Não, mas agora já temos a rádio, já temos a televisão. Não temos o rádio, não temos televisão. Essa TPA só mostra aquilo que o MPLA quer que se mostre. A Rádio Nacional só fala aquilo que o MPLA quer que se fala. Quando eles falam rádios comunitários, não são rádios comunitários. Ou eles não entendem o português, que eles dizem ser os donos do português. Rádio comunitário. Você já viu, a Rádio Nacional é que tem esses subcursais. Aqueles não são rádios comunitários, não tratam os problemas da comunidade. Os que vivem na comunidade não falam nesses rádios. Eu não posso lhe falar aquele rádio porque eu vou falar a verdade. Até você vai dizer que esse é rádio da minha comunidade. Não. Em Angola, a informação não existe. Existe, sim, setor de mentira organizada e sistemática do MPLA. Isso é que existe em Angola. Bem, nós estamos mesmo no fim da nossa entrevista, senhor Dr. Sidianga Mbimba. Só mesmo uma mensagem, muita gente tem acompanhado o senhor fora do país, muitos angolanos têm acompanhado, por isso é que nós fizemos questão de o entrevistar e levar esta entrevista como presente aos nossos irmãos lá. Muitos angolanos têm acompanhado a sua entrevista, o seu trabalho, muita gente o admira e eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os muitos angolanos que vivem fora do país. Somos cada vez maiores o número de angolanos lá e queria assim que deixasse uma mensagem para os seus compatriotas. Mensagem que eu deixo aos angolanos que estão fora do país, que chamamos diáspora. Sim, sim. Independente do país onde se encontra. É preciso saber que se você deixou a sua terra, o culpado chama-se o MPLA. O culpado chama-se José Eduardo Santos. Apoiam as forças da mudança. Neste caso, a UNITA. Mas com todas as vossas energias, com vossos corações e almas, é só assim que vocês também serão valorizados. Aproveita aí. A lei disse que vocês têm o mesmo direito que o angolano que está aqui dentro. E têm o direito de votar. Mas o MPLA não permite que vocês votem. Isso é um grande motivo para vocês revoltar contra o MPLA. Para vocês ajudarem as forças da mudança. Para os angolanos cá dentro. Também deixo uma mensagem. Daqui 2, 3 meses, 4, chegamos ao mês de agosto. O MPLA está mais de 40 anos no poder. Não conseguiu nos dar boa água, não conseguiu nos dar boa energia, não conseguiu nos dar boa habitação, não conseguiu nos alimentar suficientemente. Pelo contrário, o MPLA destruiu tudo. Aquilo que o MPLA não conseguiu durante mais de 40 anos, não vai o conseguir em 5 anos de mandato. É aquilo que já disse. O bolso do burro só se põe uma vez só a mão. O MPLA já nos enganou muitas das vezes. Vovô na vioca, voleca, o túmulo. Na língua dos portugueses. Você é atrabal, chega numa aldeia, engana as pessoas, mente as pessoas, não dorme, passa. Se passar, antes de amanhecer, você é descoberto, que você é mentiroso. Portanto, o MPLA, como não passou, já o descobrimos que ele é mentiroso. Vamos o botar na oposição. Pegamos a UNITA, colocamos no poder. E vamos ver o que isso vai produzir. Bem, dizia o doutor Savimbi, quem vota no MPLA vota no passado. E quem vota na UNITA vota para o futuro. Quem vota no MPLA vota para a fragilização, quer dizer, não, fragilidade das instituições, discriminação, subalternização, exclusão. E quem vota para a mudança, vota na unidade, vota na paz, vota na inclusão, vota para a construção de uma pátria para todos nós. Bem, Sr. Sidianga, muito obrigado, estamos mesmo com tempo limitado, muito obrigado por nos conceder esse tempo
E com esta grande entrevista com o Dr. Sidiangani Mbembo, concluímos então concluímos esta grande conversa aqui em Angola, a primeira das muitas que vamos ter aqui em Angola, desta vez com esta grande figura, conforme anunciei no princípio do programa, uma figura que é muito, muito ouvida, muito seguida pelos angolanos fora do país, e acredito que aqui em Angola é a mesma coisa. Tivemos essa grande oportunidade. Fique atento à programação da Mongolete TV, que enquanto estivermos aqui em Angola, teremos para você aí em casa, onde estiver, muito, muito do que é bom e do melhor da Angola nas nossas câmaras. Até a próxima. Como sempre, Márcio Angola Mvunjo na apresentação com imagens da Alpha Coabo. Bye bye. One love.